Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de seleção brasileira, de Palmeiras, né? Eu queria começar falando brevemente sobre o mercado, né? O Yuri Alberto foi em definitivo para o Zenit, né? O Zenit comprou o Yuri Alberto por 20 milhões de euros e, e essa negociação seria para o Yuri Alberto se apresentar só na metade do ano, né? Início de temporada europeia, mas o Zenit pagou uma bagatela de 5 milhões de euros a mais e o Internacional, obviamente, liberou o jogador, né? 25 milhões de euros, a maior negociação de um jogador, né, do Internacional. Então, que negócio, né? Que negócio. De 20 milhões para 25 milhões, que, que baita negociação, né? E aí o Yuri Alberto já foi apresentado, teve a apresentação, foi bacana, quem não viu, procura os vídeos aí, foi bem legal. Um cara que eu falei, tem muito potencial, acho que é, é um valor tão agradável, é um valor tão bacana, né? Tão generoso, que é difícil, né? Você avaliar como um dirigente, como um empresário, você avaliar se o Yuri Alberto vai ter 20 anos, né? Se ele vai se destacar mais, se ele vai se destacar menos, porque 20 anos, normalmente os grandes nomes que veiculam na Europa, né? Eles saem daqui com 18 anos, né? Com 20 anos, 21 anos, já começa a ficar mais difícil. Já começa a perder espaço no mercado europeu. Então é um jogo de alto risco, né? Se você vai para a Europa com essa idade, você não consegue atingir os principais mercados, né? Inglaterra, óbvio que isso não é via de regra, mas é o que comumente acontece, né? A gente pegar o Everton Cebolinha, por exemplo, foi para Portugal. E o Roberto está indo para a Europa, mas está indo para um mercado periférico europeu, né? Que é a Rússia. Mas estando lá, é óbvio que estando no Zenit e competindo nas grandes ligas europeias, se ele se destacar, ele vai chamar atenção e consegue uma projeção para ir para os grandes mercados, né? Para a Inglaterra, para a Espanha, para a Itália, para a França, para a Alemanha, né? Então, a princípio, é um balanço muito difícil, né? Claro que a gente sente, né? Como torcedor do futebol brasileiro, pô, será que se ele não ficasse, ele não poderia se valorizar mais? Ele não poder. É aquilo que eu falo. É um jogo. Jogo é modo de dizer, né? Porque é a vida de uma pessoa. Mas é um balanço delicado, né? Você medir se ele vai conseguir estourar mais, se ele vai ter uma temporada ruim e aí se desvalorizar, que tem capacidade, a gente sabe, né? E eu falei aqui, eu acho que ele tem potencial para no futuro chegar até numa seleção brasileira. Mas neste momento é muito difícil, né? Se julgar o internacional é muito complicado você imaginar que ele possa até se valorizar mais, né? Para ganhar uma projeção para os outros mercados, que aí sim, né? Se você for pensar no mercado inglês, o internacional poderia aumentar esse valor em 10 milhões de euros, mas pela idade que tem o jogador já, é difícil você imaginar que algum clube da Inglaterra poderia eventualmente tivesse interesse no jogador. Por quê? Porque esses caras querem a molecada de 18 anos, né? É, é. Ah, mas por que isso? É questão de potencial, né? Quanto mais tempo os jogadores ficam no Brasil, talvez mais tempo eles entendam que mais vícios do futebol brasileiro o cara vai ter. Então tem uma série de fatores, né? Que aí eles avaliam o potencial de cada jogador, o potencial de rentabilizar mais em cima de cada jogador. E com a idade do Roberto, é claro que é muito novo. Existe muito potencial. E alguns jogadores a gente sabe que elevam o seu nível um pouco mais velho. Mas pro mercado europeu, o mercado comum, né, o tradicional, já não é uma idade para você atingir os grandes mercados. Então, é uma pena que se vai, porque é um talento, mas é compreensível, né? Pelo valor absolutamente generoso, é realmente muito complicado o Internacional não negociar o jogador. E aí, agora foi em definitivo e, a gente só pode desejar muito sucesso para o jogador
nessa nova fase, né, da carreira. Falar de Botafogo, o, o dono do Botafogo, aí, o John Textor, né, pagou aí a primeira parcela aí dessa negociação, 50 milhões para o Botafogo, hein? 50 milhões, muito interessante, é uma grana bastante generosa, vai ajudar a equipe e muito a se reforçar. A gente obviamente não sabe como isso vai acontecer, né? Que jogadores que vão vir, se vai investir muita grana em um jogador ou vai dividir essa grana em jogadores bons e mais baratos. A gente não sabe qual vai ser a estratégia, a gente imagina que vai ser, até por ser um clube empresa agora, que vai ser uma estratégia mais pensando nisso, né? Jogadores menos badalados para compor elenco, mas jogadores obviamente bons, né? Não um cara só que vai custar os 50 milhões. Imagino eu, né? Por ser um clube empresa. Mas a gente, claro, vai ter que aguardar e ver o que vai acontecer. Mas que é uma boa notícia para o torcedor, certamente é uma grande notícia. Certamente que é uma grande notícia. Luiz Adriano e Palmeiras, né? Vinham negociando a rescisão e chegaram num acordo comum. A gente não sabe detalhes dessa negociação, mas fato é que ambas as partes chegaram num acordo e o atleta rescindiu com o Palmeiras, né? O que a gente tem de últimas notícias é que ele vai atuar na Turquia. Então já saiu do Palmeiras, já tem mercado, é um bom jogador, né? O problema do Luiz Adriano é que ele não cai. Ele nessa última temporada ele brigou com alguns torcedores e tudo mais, então já não tinha mais clima para mantê-lo, né? Eu acho que o torcedor é muito passional e que o Luiz Adriano poderia reconquistar o coração do torcedor, mas enfim, a gestão entendeu que já não havia mais clima, né? E quando não há esse bom relacionamento do jogador com a torcida, para o jogador reconquistar a torcida, aí sim precisa de muito, né? Precisa fazer muitos gols, precisa de várias boas atuações em sequência e talvez a gestão entendeu que já não seria mais possível, não seria mais viável até com a bênção do próprio Abel Ferreira, né? Então, diz que foi um negócio que foi bom para ambas as partes e assim a gente interpreta que de fato foi, né? E esperar, obviamente, o melhor para o jogador. É um bom jogador. Ele em 2019 ele se consagrou no Palmeiras, né? Teve um ano ruim em 2020. Eu acho que o tal do centroavante que o Palmeiras tanto precisa seria o Luiz Adriano. É muito bom jogador, mas o grande problema é o relacionamento com a torcida principalmente, mas certamente que existem assuntos internos, né, que devam ter pesado nessa decisão, e é o que eu falo, se ele saiu com a bênção do Abel Ferreira, né? Porque se o Abel Ferreira quisesse que ele ficasse, sabe que precisa de um centroavante, né? É uma cobrança antiga e se foi dispensado, certamente que a gente pode ter 100% de certeza, a gente nunca pode ter, mas a gente presume, né, que teve sim o aval do Abel Ferreira, né, do treinador. Campeonato Paulista, falar primeiro de seleção brasileira, depois a gente falar de Campeonato Paulista, finalizar com o Palmeiras, né, que já agora empacota sua bagagem e está pronto para ir para o Mundial. O Palmeiras vai para o Mundial, vai hoje para o Mundial não, né, vai hoje para pegar o avião para disputar o Mundial, né? E com alguns problemas, inclusive, alguns atletas testaram positivo para a Covid. Mas vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira venceu o Paraguai 4-0, uma vitória tranquila, né? Desde os primeiros minutos de jogo, a superioridade da seleção brasileira ficou muito evidente. O Rafinha chegou a fazer um gol no começo da partida que foi marcado impedimento, uma irregularidade, né? E o Brasil demorou a fazer o segundo gol, mas quando saiu o segundo, aí o terceiro e quarto saíram muito rápido e virou goleada, né? Fato é que a seleção brasileira sobrou todo jogo, toda a partida, sobrou. Essa equipe do Paraguai é uma equipe extremamente frágil, né? Extremamente fraca, e o Brasil, eu acho que era mais do que obrigação, não digo golear, mas pelo menos ter uma atuação convincente, que já não vinha convencendo há um tempo, e dessa vez mostrou um bom futebol, e
E eu ouvi alguns programas esportivos, alguns comentaristas, de que o Tite tem que jogar assim, que tem que soltar mais jogadores. Só foi possível soltar os jogadores porque a seleção estava muito superior, né? Se a seleção paraguaia tivesse pelo menos com uma defesa muito forte e ameaçando em contra-ataques, o cenário seria totalmente diferente, né? O Tite, o que as pessoas têm que entender é que o Tite é um futebol de resultado. À medida que a partida vai se desenhando e mostra para o Tite que é um adversário que não vai oferecendo perigo algum, aí o Brasil o Tite tem toda a tranquilidade para liberar seus principais jogadores. Mas esse que é o grande ponto de interrogação, né? Até quanto vale ter um futebol voltado a resultado? Se você liberando esses atletas talentosos, você consegue ter um futebol bacana, que agrada o torcedor, e mais chances de ampliar o placar, sim. Maior probabilidade de tomar um gol também, porque você se expõe um pouco mais. E daí que entra os questionamentos, né, de alguns jogadores um pouco mais velhos. Daniel Alves, o próprio Thiago, zagueiro, né, que são atletas mais velhos. E para acompanhar jogadores de velocidade novos, de possivelmente outras seleções, e muito se usa como exemplo, por exemplo, né? Muito se usa como exemplo o Mbappé, né? Jogando nas costas do Daniel Alves, não teria condição nenhuma de acompanhar o Mbappé, e a gente entra nesses questionamentos, né? A seleção brasileira joga assim porque tem alguns jogadores mais lentos, mas com muita experiência? Não sei, né? A gente não sabe também até quanto o Tite prende os jogadores, deixa os jogadores engessados, mas a gente discutiu isso ontem não, né, no último podcast. Eu acho que o jogador também tem que ter personalidade de entender momentos e momentos da partida e fazer o que, por exemplo, o Rodrigo fez, né, nessa partida. Entrou, deu aquela sua incendiada, chamou algumas jogadas. Então eu acho que precisa ter essa personalidade, né? O Vinícius Júnior, por essa partida, minha opinião, fica claro que ele sente o peso da camisa da seleção. Não é que o Tite está segurando, tá acabando com o futebol do Vinícius Júnior. Não é isso, né? O cara tá sentindo o peso da camisa. E aí alguns jogadores acabam se soltando e outros não conseguem, né? Não conseguem, simplesmente não conseguem. Que eu acho que o Vinícius Júnior tem que estar na convocação, tem que estar na Copa, eu acho que sim. Eu acho que de fato ele tem. Estando num grupo bom, né? De repente está junto com o Neymar deixa o Vinícius Júnior mais relaxado, né? Os caras fazem uma brincadeira ali, uma resenha, ele começa a soltar um pouco mais. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, mas existem jogadores que infelizmente quando jogam na seleção, alguns quando jogam na seleção estouram, né? E o exemplo, talvez o melhor exemplo seja o Pogba. Quando joga na seleção francesa é um absurdo que joga o Pogba. E alguns jogadores não rendem tão bem, né? Não rendem pelo menos aquilo que rende nos seus clubes. Se a gente pegar, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho na sua melhor fase, no Barcelona, quando jogava na seleção brasileira, não conseguia repetir os mesmos. Porque sentiu peso. Eu acho que o Ronaldinho nunca sentiu o peso da camisa da seleção. A questão era o esquema tático, né? E o que os adversários também neutralizavam. Mesma coisa o Messi. Também eu acho que o Messi é um ícone, né? É um gênio da bola. Mas ele nunca apresentou na seleção argentina o mesmo nível de atuação que ele apresentou no auge no Barcelona. Por quê? Porque não tinha os mesmos companheiros, né? O Messi jogava ao lado de Xavi, de Iniesta, né? Essa seleção, se é que a gente pode usar esse termo, né? É impressionante, né? A seleção espanhola campeão do mundo era o Barcelona menos o Messi, né? Então, sem aqueles companheiros, era difícil manter o nível de atuação. Então tem desses fatores, tem essas coisas. Às vezes faltam, para entender por que o Vinícius Júnior não joga do mesmo jeito, poxa, será que não precisa de um cara com o Benzema do lado dele? Eu não sei, né? Aí cabe o Tite entender, né? Para que o jogador tenha mais liberdade. Mas é só culpa do Tite o futebol feio? Eu acho que não, né? É um conjunto de fatores, né? E o adversário obviamente propõe um jogo e ele te força a você ser mais defensivo
ou ser mais ofensivo. E o Paraguai permitiu que o Brasil fizesse o que quisesse. E a goleada de 4-0 ficou barata, inclusive, porque o Brasil sobrou, né? Foi de ponta a ponta. A equipe do Paraguai foi de chorar, foi lamentável, nenhum risco, absolutamente nenhum tipo de risco para a seleção brasileira. Felipe Coutinho fez gol também. E uma coisa que chamou a atenção, e até depois o Coutinho falou, né, em entrevista, mas ele sai comemorando e eu acho que, se eu não me engano, o Antony pula nas costas dele e meio que dá uma segurada no Coutinho. Ficou... Quase fez uma besteira ali, eu acho, o Coutinho. Liberou aquela adrenalina, aquela raiva que ele tava dentro dele, né, de ouvir tantas críticas. Agora, o Coutinho, ele tem que saber que as críticas não são direcionadas a ele como pessoa, né? As críticas que ele vem recebendo recentemente são críticas que condizem com o futebol que ele vem apresentando recentemente. Não é porque ele fez um gol nessa partida que agora ele voltou a ser craque. Não é isso. Ele tem que responder na bola, não é no grito. É que chamou muita atenção para mim essa comemoração. E para quem não percebeu, assistam de novo. Parece que ele tá quase ali indo pra galera para xingar, para mostrar o dedo ali, né? Fazer gestos obscenos pra galera. Gritar o famoso chupa, né? E o Antony meio que dá uma segurada, né? Segura, calma, calma. E a leitura labial do Antony parece mesmo que ele tá falando alguma coisa assim, calma, calma, porque ele dá uma extravasada, é natural. Mas ele tem que entender, ele é um adulto, né? Antes de um jogador, ele é um adulto, ele não é uma criança. Que ele recebe as críticas com base naquilo que ele vem mostrando. Se ele não tá jogando bem, é óbvio que ele vai ouvir críticas. E ele vai ouvir críticas principalmente porque ele é convocado. Né? Se ele não fosse convocado, ninguém falaria nada. Né? Agora ele não está atuando bem e vem sendo convocado. E aí entram as críticas. E aí entra a maturidade do jogador de entender isso. A partir do momento em que ele assimilar isso, ele atingir um nível de maturidade, entender que ele está recebendo as críticas porque ele não está atuando bem no seu clube, aí eu acho que ele tem tudo para deixar isso de lado e pelo menos se apresentar melhor na seleção brasileira. Agora ele fica com isso na cabeça, é claro que ele não vai conseguir atuar bem. Ele joga na seleção pensando no que os outros vão falar, como é que um cara vai jogar bem desse jeito? Então tem dessas coisas, né? Eu acho que é um bom jogador, é um craque. Vai para a Copa? Eu acho que vai, já está com a vaga garantida, ainda mais depois dessa partida. Né? Que não quer dizer absolutamente nada, porque o Paraguai não quis dizer absolutamente nada. Mas foi uma grande atuação, a gente tem que ressaltar. Mostra que é um cara que pode jogar mais, né? Pode jogar muito mais. Né? Não pense o Felipe Coutinho que ele vai fazer esse gol que ele fez no Paraguai numa seleção da Bélgica, numa seleção da França. Porque o Kanté não vai deixar espaço para ele dar esse chute que ele deu, não. Né? Então, para ele sair comemorando do jeito que ele saiu, então acho que calma lá, né, um pouco. Eu sou fã do Coutinho, do futebol do Coutinho, acho que ele é um grande jogador, mas ele tá devendo no futebol, infelizmente é isso. A crítica é feita com base no que a gente vê. Né? E de forma alguma, a crítica é direcionada a ele como pessoa. Né? De forma alguma, esse talvez seja a confusão que alguns jogadores fazem. De que os comentaristas, os críticos estão atingindo a honra, né? Estão julgando o caráter. Não é isso. O questionamento é com base com base técnica, né? No que ele apresenta tecnicamente. Então acho que é importante a gente destacar isso. Outra coisa, Daniel Alves, né? Daniel Alves, grande atuação também. Mas eu repito, o que eu falei do Coutinho é a mesma coisa do Daniel Alves. Fez uma grande atuação? Fez. Mas contra uma equipe que pouco apresentou. Né? Então, eu acho que o Daniel Alves, a lateral direita, é sim, tem que pensar em seleção brasileira e no mundo também, é sim uma posição um pouco carente de grandes jogadores e que o Daniel Alves pode ter espaço, eu acredito que sim. Pela experiência que ele tem, pelo que ele mostrou nessa partida, eu acho que ele tem condição de ser convocado. Agora, são casos e casos, né? Não para ser titular. Muito me preocupa se ele for convocado como titular e pegar a seleção com jogadores leves e de velocidade que vão jogar nas costas dele o tempo todo. Aí vai exigir muito mais o zagueiro. Vai exigir 3 zagueiros, né, inclusive. Então, acho que precisa de muita calma para avaliar.
né? Bom momento, vários jogadores apresentaram nessa partida. O Rafinha destruiu. O Rafinha jogou um absurdo da bola, mas o Rafinha já tinha demonstrado seu valor, já mostra que é uma peça essencial e não é de hoje. Essa partida ele só deixou mais claro que era essa vaga, para a Copa. Mas repito, o adversário muito fraco, né? Muito fraco tecnicamente. E eu acho que para o Tite vale a observação de alguns outros jogadores, né? O Antony muito bem, o Rodrigo também, né? Teve pouco tempo, mas é o que eu falei. O Rodrigo ele teve muito mais personalidade que de repente o Vinícius Júnior de chamar a responsabilidade, de ir para cima, de tentar alguma coisa, né? Então são coisas que se tá na Copa, não sei, isso aí é dor de cabeça pro Tite. Agora, que merece uma atenção especial, sim, eu acho que merece uma atenção, ficar de olho para ver o que dá para fazer, porque tem pouca vaga para muito jogador, né? E eu acho que alguns já perderam o lugar na seleção, na Copa do Mundo pelo menos. Gabigol é um exemplo, ele nem entrou, uma partida fácil, o Tite nem colocou ele em campo, eu acho que não vai ter espaço para ele. O Gabriel Jesus pode perder o espaço, né? O Gabriel Jesus é um dos, que a gente pode dizer, um dos queridinhos do Tite, assim como o Coutinho. Mas pelo que vem apresentando os outros jogadores, é difícil, né? É difícil você sustentar essa convocação. Então, alguns jogadores, eu acho que o Gabigol já tá fora, infelizmente, né? Eu gosto muito do Gabigol, mas infelizmente eu acho que tá fora já. Que talvez mereça uma chance, talvez. Eu acho que sim, mas é muito difícil pelo que vem apresentando os outros jogadores. O Gabriel Jesus sempre foi muito questionado e não é mau jogador, não é um cara de confiança do Tite, mas eu acho que ele vem perdendo cada vez mais espaço, né? Eu acho que ele ainda tá na Copa, mas tá perdendo cada vez mais espaço, então vai ser dor de cabeça pro Tite. Essa partida foi muito boa para mostrar que o Brasil tem muitas opções, né? E que o Tite agora, o problema é dele, né? E quem quer que ele convoque e deixe de convocar, ele vai ouvir crítica, né? Se ele decidir que o Rodrigo tem que ficar fora, ele vai ouvir crítica. Se ele decidir que o Vinícius Júnior tem que ficar fora, ele vai ouvir crítica. Se ele decidir que o Gabigol tem que ficar fora, ele vai ouvir também. E é isso. A vida do Tite vai ser essa, né? Ele vai ser cobrado por uma outra convocação, como todo treinador sempre foi cobrado por suas convocações, né? Uma correção, que no podcast passado eu falei, né? Que o Tite convocou o Paulinho, e aí o Paulinho foi para o Barcelona. Não foi o Tite, né? Foi antes do Tite. Foi 2000 e... Copa do Mundo de 2014, foi o Felipão, né? Então, só fazendo uma correção aqui, que não foi o Tite que convocou o Robinho, que aí acabou levando ele para a seleção, né? Se eu não me engano. Eu me perdi aqui nas datas, né? Mas e se foi também? Eu não, cara, não foi exatamente depois da Copa também que o Paulinho saiu da China e foi para o Barcelona, né? Ele teve a Copa depois de uns 2 anos. Então, só fazendo uma correção aqui, eu também não fui atrás de informação, eu só acabei, eu tava ouvindo depois e eu falei, cara, não foi o Tite não tava naquele período ainda, né? E se tava também, agora, sincero, honestamente, eu não me recordo e eu peço perdão ao torcedor, mas só fazendo uma correção, né? Que não foi depois da Copa a Copa da Rússia, né? Que o Tite jogou a Copa da Rússia só, né? E não foi a partir daquela Copa, né? Copa da Rússia 2018 foi antes de 2018, né? Foi de 2016, 2017 que o Paulinho foi pro Barcelona, se não me engano. Eu não me recordo agora com precisão, mas eu sei que eu cometi uma gafe aí no meio e peço perdão ao torcedor também por não correr atrás da informação, mas eu só fazendo a correção porque eu sei que tem coisa errada aí no meio. Então, só para corrigir e não deixar a coisa errada no ar. Falar de Palmeiras agora, né? O Palmeiras jogou contra o Água Santa, jogo de despedida da sua torcida. Último jogo antes do Mundial, 1-0 Palmeiras para cima do Água Santa, e foi uma partida que o Palmeiras sofreu, hein? Teve grandes oportunidades, teve chance de ampliar o placar, também teve, mas também correu o risco de tomar um empate e até perder a partida pelas oportunidades, e bateu, hein? Essa equipe do Água Santa bateu, hein? Merecia até uma expulsão. Os caras
pegaram pesado, hein? Acho que faltou um pouco de bom senso da arbitragem, né? Porque em algumas jogadas os caras foram maldosos. E do outro lado, acho que faltou bom senso, faltou tudo, né? Você tá enfrentando uma equipe que vai jogar um mundial e dá entradas maldosas, né? Em alguns lances, pelo menos 2 lances, era digno de pelo menos revisar no árbitro de vídeo. Se valia a expulsão ou não, aí não cabe a mim, cabe ao árbitro. Mas pelo menos 2 lances eu acho que cabia a revisão, viu? Os caras bateram, hein? Mas é o que o Abel falou. Não dá pra não deixar de escalar o time titular. Eu tenho que pôr os caras em campo. Não tem mais jogo para preparar os caras. A pré-temporada foi curta. Eu tenho pouquíssimo calendário para dar ritmo para os caras, ritmo de jogo. E a gente já tem que viajar para o Mundial. Não tem como deixar de pôr os caras com medo de ter uma lesão. Que existe o medo. Inclusive o Gustavo Gomes sentiu ali em certo momento da partida. É óbvio, fica claro a tensão da equipe. Mas é o que o Abel falou. Assim, a gente tem que conviver com esse risco. É isso, ou eu deixo os caras blindados e os caras vão para o Mundial sem ritmo de jogo. Então tem que pôr mesmo. O risco existe? Existe. O Dudu tomou uma pancada pesada também. O risco existe? Existe. Agora você tem que acreditar que seu adversário vai ser leal, né? Não tô aqui dizendo, julgando o caráter de ninguém, mas em algumas jogadas os caras foram desleal. Né? Enfim, teve a chance, não vou tirar o mérito aqui também da equipe, não só bateu, jogou bola, criou chances. E alguns torcedores podem até ficar, pô, se sofreu com a Santa no Mundial, vai ser difícil, hein? Eu acho que não é motivo para o torcedor se preocupar. Acho que foi uma boa partida. E conhecendo o Abel do jeito que ele vai saber se ele fez isso de propósito também, né? Para mostrar que a equipe sabe sofrer. Para mostrar que a equipe sabe se defender. Quando tá numa dificuldade, a equipe tem experiência, tem capacidade, tem qualidade técnica para superar os problemas. E nessa partida ficou claro isso. Então, se vale para esses torcedores que possam estar mais pessimistas de nossa, sofreu contra o São Bernardo, nossa, sofreu contra o Água Santa, imagina contra o Al-Ahly, imagina contra o Monterrey, né? E muito me questiono se não possa ter sido uma estratégia do próprio Abel Ferreira, viu? Muito me questiona, de verdade. Eu não quero tirar o mérito da equipe do Água Santa, mas eu muito me questiono, né? E muito para treinar a qualidade técnica dessa equipe, se a equipe defensivamente está no ritmo de jogo, porque vai sofrer muito no Mundial. Você não tenha dúvida, vai sofrer muito, principalmente no aspecto defensivo, vai sofrer demais, né? E essa partida mostrou que o Palmeiras tá sabendo sofrer, sofre e se defende, né? Talvez sofreu um pouco a mais, não sei, talvez sim, mas mostrou que tem essa capacidade, essa qualidade, que é uma característica importante em jogos de mata-mata, ainda mais um jogo com muita pressão, que é o Mundial. Então, repito, não quero de forma alguma tirar o mérito da equipe do Água Santa, mas muito me pergunto se não foi algo estratégico para o Palmeiras treinar ali a sua equipe, para o Abel treinar o Palmeiras defensivamente, mostrar, ver se o time sabe sofrer, se o time está sabendo se defender. Muito me pergunto, né? Mais uma vez, vou ser repetitivo aqui, não quero tirar o mérito do Água Santa, mas a gente sabe que o Abel é um estrategista e o Palmeiras não foi muito testado defensivamente, se a gente for parar para analisar nesse Campeonato Paulista. Primeira rodada foi tranquila, segunda rodada foi tranquila, talvez o jogo mais difícil foi contra o São Bernardo, mas aí era uma equipe reserva, né? Meio campo, zaga reserva. Agora volta com a equipe titular e não foi testada, né? E nessa partida foi testada. Então, não sei, assim, eu fico com essa dúvida de verdade, tá? E sem desrespeitar, obviamente, o Água Santa, que teve seus méritos na partida, que bateu demais também, bateu. Dudu fez um gol, né? O Dudu, monstro do Palmeiras. E o Palmeiras saiu com 1-0, se despede, pelo menos neste momento, a equipe titular se despede neste momento do Campeonato Paulista, deixa um bom saldo aí, né, de pontuação, muito importante para a sequência do Campeonato Paulista, se é que o Palmeiras tem essa
essa ambição, eu não sei. Imagino que o Abel deva ter um pouco essa ambição, porque é um campeonato que ele não ganhou. Então deixa a equipe com uma pontuação muito interessante, muito importante para a sequência do Campeonato Paulista e agora se concentra para o Mundial, né? Alguns desfalques, né? Infelizmente para o Abel Ferreira e para o torcedor, Piquerez e Verón testaram positivo para a Covid, né? O Verón, curiosamente, mais uma vez testa positivo. O Verón a gente sabe que não é titular e é um cara que talvez nem tenha espaço, né? Talvez nem seja inscrito como um dos membros aí da equipe do Palmeiras, né? Ele vai viajar, óbvio, como suplente, porque se caso alguém se contamine, alguém dê positivo lá quando chegar lá para disputar o Mundial, aí precisa ter algum suplente para substituir, né? Mas o Piquerez e o Verón vão depois, eles não podem pegar avião com Covid positiva. Então o Palmeiras viaja, né? A sua delegação, o Palmeiras vai viajar, né? A sua delegação viaja, mas os jogadores, por exemplo, Verón e Piquerez já vão ficar para trás e assim eles vão ser testados, obviamente, todos os dias e assim que der negativo eles viajam. E o grande problema é o que o Abel falou, dificilmente eles vão atuar, porque vão chegar ali cansados, vão chegar com jet lag, né? O problema do fuso, tal do problema do fuso, vão ter pouco tempo de adaptação. Ele falou que o time sofreu muito no ano passado com essa questão do jet lag, né? O fuso horário e dificilmente vão atuar, né? Por causa de viagem cansativa, a viagem é longa também, então, mas vão estar lá para eventualmente, se algum outro jogador testar positivo lá, o Palmeiras ter o seu poder inscrever uma outra pessoa no lugar, né? Então não vai só 23 jogadores, vão mais jogadores, né? Isso acho que é claro para todo mundo, porque se alguém der positivo, o Palmeiras tem como repor o seu elenco, né? O seu elenco que é extremamente qualificado. Então, se eu disse que o Gabriel Menino perdeu espaço, pode ser que não, né? Ele pode reconquistar um espaço, né? Vai saber. A gente não sabe, né? Óbvio que a gente torce para que todos estejam à disposição. Mas pelo que a gente viu, da partida do São Bernardo, o Gabriel Menino foi muito mal, por exemplo. Então, o Palmeiras se prepara, vai embarcar e o torcedor, acho que agora é hora de esquece os problemas, esquece as mágoas, as divergências e agora é torcer e a energia positiva. Eu ainda sinto que o Palmeiras está muito bem preparado para esse Mundial. Talvez, repito, o torcedor mais pessimista pode estar um pouco preocupado pelas últimas atuações, né, no Paulista, São Bernardo, Água Santa, mas eu volto a dizer, o Palmeiras chega nesse Mundial muito mais preparado. Primeiro jogo vai ser mais difícil, eu acho, certamente que vai, porque vai pegar um adversário que já jogou no Mundial, então não vai, o Palmeiras vai estar estreando, então o nervosismo do Palmeiras vai ser um pouco maior, a ansiedade um pouco maior, mas o Abel falou, já vivemos essa experiência, agora chega lá mais experiente, mais cascudo, né? Teve um pouco mais de tempo de preparação, chega antes, então a questão do fuso também pode ser minimizada muito, né? O cansaço, dá muito sono, né? Quando você viagens muito longas, muda muito o fuso horário, porque, por exemplo, se é no Brasil é de manhã, ali na região dos Emirados Árabes é de tarde, né? E aí esse tempo que você perde ou ganha no voo, enfim, onde quer que você vá viajar, isso influencia, né? Isso influencia no seu ciclo normal, que você está acostumado a dormir, enfim, e é necessário um tempo de adaptação, você se acostumar um pouco com o fuso de lá. Então, acho que o Palmeiras chega muito preparado, né? O Palmeiras fez o planejamento muito bem feito na medida do possível, né? Era ideal que o Palmeiras tivesse pelo menos um mês antes, né? 2 meses de preparação, mas já que não tem, fez o que foi possível. Eu acho que está preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente dá para melhorar, mas é isso. Agora arrumar as malas, estudou os adversários, ensaiou o que tinha para ensaiar, né? Nesse Campeonato Paulista eu acho que o Abel treinou muita coisa que ele vai aplicar nesse Mundial, inclusive, repito, nessa partida contra o Água Santa, eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Se não foi meio proposital esse sofrimento aí que o Palmeiras tomou.
Me pergunto, tá? De forma alguma quero tirar o mérito da equipe adversária, mas eu acho que teve sim coisas que o Abel quis treinar ali defensivamente, viu? Acho que teve. E acho que tá pronto, né? O torcedor agora é animar, é jogar junto, é acreditar, porque o Palmeiras para mim tá pronto, né? Vai ter parada dura, vai, mas o futebol é jogado, né? A gente continua vendo vários comentaristas falando que parece que o México descobriu o futebol, né? O México, o Monterrey parece que joga Champions League, né? É impressionante, né? E não é isso, não é bem assim. Que tem grana, tem mais dinheiro, o elenco é mais qualificado, isso tudo acho que pode ser questionado, né? Mas o jogo é jogado. E o Abel Ferreira, ele é um estrategista, ele é um estudioso, e eu tenho certeza que ele não vai para esse Mundial agora com vamos para lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos fazer nosso jogo. Não, ele vai lá para jogar em cima de quem quer que seja o adversário, que passar, ele vai lá para jogar em cima do erro do adversário, né? Não vai se expor, é aquele futebol que talvez muitos não gostem, né? O tal do futebol feio, mas o Abel não vai correr risco dessa vez, né? Vai jogar em cima do erro do adversário e buscar o resultado, né? O futebol de resultado que ele sempre vem mostrando pra gente nessa passagem pelo Palmeiras, tá? E com isso eu fecho o podcast de hoje, desejar aí pros palmeirenses, né, para essa massa alviverde, vamos lá, vamos torcer, pensamento positivo, energia positiva, e para aqueles caras que ficam com aquela besteira de falar que o Palmeiras é o Brasil no Mundial, esquece essa... Eu queria falar babaquice, mas eu vou falar mesmo, vai. Esquece essa babaquice, né? O Palmeiras é o Palmeiras no Mundial, e só isso que interessa, né? O Corinthians não vai comemorar título do Palmeiras para falar que o Brasil tem mais um Mundial, não. Então para com essa palhaçada aí, peço perdão da palavra, mas com esse discursinho de que é o Brasil. Não, o Corinthians quando foi pro Mundial era o Corinthians no Mundial. Talvez um ou outro palmeirense, São Paulino, a gente pode até ter torcido, pensando justamente isso, é o Brasil no Mundial, mas é a exceção, né? É a exceção. Palmeiras, porque na hora de tirar sarro, os caras vão ressaltar o próprio título, não o título dos outros. Então por isso que eu falo, Palmeiras é o Palmeiras no Mundial, e pro torcedor, né, torcedor alviverde, força, acredita na equipe, né, que eu acho que o Palmeiras tá pronto, hein? O Palmeiras tá pronto, tá preparado, teve tempo de preparar. Pronto não, né? Se tivesse pelo menos mais um mês, aí eu diria que tá pronto mesmo, mas vai muito mais preparado, e eu tô junto, né? Tô acreditando, acho que vai ser um bom Mundial pro Palmeiras, hein? Tô sentindo que vai ser um bom Mundial. Já tinha dito aqui há um tempo atrás, e vou repetir, eu acho que a música acaba de vez, viu? Tem gente que tem torcedor adversário, a música já acabou, essa que é a verdade, né? Mas tem torcedor adversário que ainda tenta adaptar a música, mas já perdeu a graça, né? O Denilson falou no Jogo Aberto. Os caras estão tentando mudar a letra, mas já perdeu a graça, não tem a mesma graça, né? A música não rima do mesmo jeito. Então eu acho, pra mim a música já acabou, mas enfim, né? Eu acho que acaba de vez, hein? Acho que pros rivais vai ser um ano difícil, hein? Mas o jogo é jogado, é o que eu falei, e o Palmeiras tá com a cabeça, tá concentrado para isso. Repito, a gente vê nos atletas, no Abel Ferreira, né, que eles estão muito concentrados para essa partida, né? E o que quer que acontecesse no Paulista, se perdesse as 4 partidas, não ia fazer diferença nenhuma. Eles iam continuar muito concentrados no Mundial. Então, muita concentração, né? Empacota as coisas, deixa de lado as redes sociais, agora é hora de focar, e eu acho que vai dar tudo certo pro Palmeiras, hein? Acho que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Hoje eu finalizo o podcast, né? Se você que quiser que eu fale do seu clube de coração, eu sempre faço esse convite, né? Clube de coração, do seu estadual, deixe seu comentário aí embaixo. A gente vem no próximo podcast e a gente traz mais discussão para vocês, tá certo? Galera, valeu demais. Um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.